pessoal, bom dia. Sou Felipe Bright, curador adjunto do projeto Movimentos Miméticos, assinando a curadoria da parte de artes visuais junto com a Lia Vissoto, programação de palestras também. Gostaria de agradecer Centro Cultural, Banco do Brasil, espaço pulsante aqui no centro de São Paulo, que agrega tanto a nossa cultura. Agradecer a Cinnamon pela oportunidade. Obrigado, Lia. Trajetória aí já 15 anos de trabalhos juntos, né? E estou muito feliz. Hoje é o segundo dia, né, dessa programação de palestras. Tivemos uma jornada muito intensa ontem, de muita inspiração, e estamos retomando aqui hoje com o mesmo cronograma de atividades, né? Vamos ter à tarde a Ana Carolina Halston fechando, e às 2h30 o Rodrigo Bueno, que é do ateliê Mata Dentro. E vou introduzir agora a Roberta Carvalho, que é uma artista maravilhosa, de Belém, curadora de arte, artista multimídia, diretora artística também. E, bom, ela vai falar, mas acho legal pensar o trabalho icônico dela, que é o Simbioses, né? Já que estamos falando de criar, regenerar e resistir dentro desse conceito que moldou aqui essa programação, trazendo, né, uma relação de arte e tecnologia junto à natureza, que foi muito emblemático, né? Um trabalho que com certeza alguém já viu, já passou por várias publicações, né, e processos. Então, ela vai fazer a fala e depois a gente abre para perguntas. Bom, pode vir, Roberta, obrigado. Bom dia, tudo bem? Obrigada por estarem aqui nessa manhã de domingo. Obrigada pela disponibilidade. Quero agradecer o convite do Bright, da Lia, né, de toda a equipe que construiu esse projeto. Muito interessante a gente poder, né, falar sobre esses temas. Acho que não temos muito tempo para perder, né? Precisamos realmente falar sobre regenerar, sobre resistir, né, e sobre como a gente, né, artista, pode contribuir e somar, né, nesse processo. Então, eu vou me apresentar um pouquinho e pretendo, né, a partir desse tempo de fala, compartilhar um pouco da minha trajetória, dos meus projetos, dos meus trabalhos, que se relacionam muito com essa ideia da arte, tecnologia e o território de onde eu sou de Belém do Pará, o território amazônico, né, pensando essa Amazônia de uma maneira ampliada, né, não somente o Pará enquanto Amazônia, mas entrando também nos meus projetos artísticos, e nesses projetos eu trago alguns conceitos que eu acho que têm uma super relação com o que a gente está conversando aqui. A minha trajetória começa, enquanto artista, ali na adolescência, quando eu me apaixono pela filosofia e pela literatura, e esse processo de leitura intensa, né, de vivenciar esses mundos que a leitura nos traz, me conectou com a poesia. E a poesia me conectou com a poesia visual. Eu comecei a fazer visuais por causa da palavra, por causa da poesia, por causa da literatura. Então, o meu processo de criação, de encontro com a arte, ele começa na palavra. E os primeiros trabalhos que eu fiz, eles eram palavras, eram poemas visuais, e eu começo a pegar essas poesias visuais e transferir isso para a imagem. Eu entendo que ali eu estou trabalhando com a imagem, palavra enquanto imagem. Eu começo a experimentar a fotografia e o vídeo e inserir essas palavras dentro da fotografia e o vídeo, e aí eu entro nesse campo da imagem, que se amplia para além da palavra, e eu começo a experimentar as técnicas da fotografia, as técnicas de colagem, do videoarte, até que, num dado momento da minha trajetória, e eu comecei a circular nas galerias e nos espaços de museus e tudo mais de Belém, numa cena ali de artes visuais, eu começo a me questionar, né, quem são as pessoas que entram dentro desses espaços
e quem são as pessoas que passam lá fora. Por que as pessoas que passam lá fora não estão aqui olhando essas obras e dialogando com os artistas e debatendo, enfim. Acho que a arte ela é uma janela para a gente acessar outras possibilidades dessa nossa realidade, dessa nossa vida. E aí eu começo a me interessar pela intervenção urbana. E a intervenção urbana me traz para esse campo da projeção, né? Primeiro, antes de começar a projeção, eu trabalhei com lambes, eu trabalhei com tecidos gigantescos sobre fachadas, em parceria com outros artistas, projetos de intervenção urbana em ônibus da minha cidade, né, com um coletivo de artistas. Então, tem todo um percurso ali dentro da imagem e o espaço urbano em diferentes mídias, em diferentes formas. E aí foi mais ou menos em 2004, 2005 que eu utilizei um projetor para ampliar essa imagem na cidade, para descobrir essa relação com a cidade. E nesse processo, né, de experimentar essa imagem na cidade, eu entendo que existe, a cidade ela tem uma história. As paredes da cidade, os prédios da cidade, eles contam uma história, eles nos impõem, inclusive, uma história. Então, a intervenção, a projeção, o videomapping, né, ou a projeção simples que seja de uma imagem sobre aquela arquitetura, sobre aquelas paredes, possibilitava ali uma outra arquitetura, possibilitava ali uma outra história, mesmo que efêmera e às vezes eternizada por uma imagem, por uma fotografia, por um vídeo, possibilitava ali uma outra leitura daquele lugar. E eu achei isso extremamente poderoso enquanto uma ferramenta para a minha produção artística. Os meus primeiros trabalhos com projeção, eles são muito um debate sobre Belém, sobre uma cidade que sentia saudade dela mesma, uma cidade que estava com seu patrimônio histórico em abandono. Então, os meus primeiros trabalhos traziam muito essa relação. E nesse processo de experimentar o projetor, né, varrendo, digamos assim, esses muros, essas paredes da cidade, eu encontrei as árvores. E aí foi realmente de uma impossibilidade que eu comecei a experimentar as árvores enquanto um espaço possível, né, uma tela possível de projeção. Foi quando eu fui fazer um evento da Foto Ativa, que é uma associação emblemática de fotografia no Pará, importantíssima. E aí me colocaram num lugar assim, faz uma projeção aqui. E não tinha, estava em cima de um prédio que não tinha paredes, não tinham outras superfícies. Ou eu projetava no chão, ou eu achava alguma outra coisa. E aí foi quando eu peguei o projetor de fato, assim, e fiquei testando parede, chão, céu, obviamente que não chegou no céu. E aí tinha uma super árvore, uma mangueira e um açaizeiro na frente, nesse lugar. E eu falei, nossa, que interessante a textura disso, a possibilidade disso. Foi quando eu fiz a primeira projeção, e entendi que isso poderia ser uma superfície a ser experimentada. A primeira imagem eu dei o título de Renascer, né? Ainda não era Simbioses. Então, em 2007, tinha essa ideia desse homem em posição fetal. Isso aí era resultado de um outro trabalho meu, que era um curta-metragem com uma artista paraense, a Keila Sobral, que era uma fotografia que eu tinha feito no set de filmagem. E aí eu experimentei algumas imagens e essa imagem coube bem, né? Que é essa ideia desse renascimento, desse homem em posição fetal, desse ser humano em posição fetal, aninhado nesse útero árvore. Como se ele estivesse para nascer, para renascer, né? Isso, para mim, é um marco na minha trajetória, no meu trabalho, quando eu entendo essa possibilidade dessas superfícies, né? Entendendo que uma superfície não é nula, né? Não é neutra. Eu entendo que uma superfície ela tem o seu próprio discurso, ela tem a sua própria história. Então, as árvores elas são esses entes, esses seres não humanos que respiram, que se comunicam, né? E que têm ali a sua vida própria, suas histórias. Então, essa ideia, né, me trouxe a ideia da simbiose. E a simbiose, né, entre a imagem e esse suporte, mas não só isso.
a simbiose também com as pessoas, porque logo que eu comecei a experimentar essas projeções, eu entendi que eu queria um passo além, né, do que usar a árvore como tela. Eu queria entender também o que eu estava projetando ali, que imagem era essa. E então Belém, né, é uma região, é uma cidade, né, muito composta pelos seus rios. Então você tem uma região de ilhas gigantesca em frente a Belém, ao redor de Belém. E aí eu resolvi, em 2009, 2008, 2009, fazer uma série de oficinas na Ilha do Combu, que é uma ilha ribeirinha, né, extrativista, que fica em frente a Belém, é uma reserva florestal, que hoje é muito explorada pelo turismo, um turismo que não é sustentável, infelizmente, e que tem, enfim, enfrenta sérios problemas, né? Nessa época que eu comecei o trabalho, para ter ideia, não tinha um restaurante lá. Hoje você tem 100, 200 restaurantes, né? Então, eu comecei a fazer as oficinas, né, com as crianças. Eu recentemente estava formada em artes visuais e então estava muito exercitando também esse lado da educação, né? E aí foi muito legal, porque as oficinas, elas não necessariamente tinham a ver com a projeção, eram oficinas de desenho, de gravura e até de fotografia. E no final a gente terminava com um super varal das crianças e tal. E eu comecei também a filmar as pessoas para fazer projeções noturnas na ilha. E as crianças foram as primeiras, né, que eu realizei as projeções nos terrenos das casas, nas beiras dos rios, de uma margem à outra do rio. E logo em seguida as crianças me conectaram também com os seus pais, com os seus avós, com as suas tias. E eu comecei a produzir ainda mais imagem e fazer ainda mais essas projeções, né? Primeiramente, muito lá mesmo na ilha, para eles, com eles. Então, essa aqui é a Dona Mundica, né, que já virou uma grande amiga, né? A família da Dona Mundica, eles dizem que eu sou a aprendiz de ribeirinha deles. E aí Dona Mundica, né, uma matriarca da família, comecei a fazer as projeções com ela e também com algumas outras pessoas da família e os vizinhos, e isso foi se ampliando, esse círculo foi se ampliando. Para ter ideia, né, eu estou de uma margem à outra, é um furo que a gente chama, né, que é um furo de igarapé, e eu estou projetando, e o tamanho do barco, né, em relação à imagem fica bem pequenininho, parece que o barco é de Miriti, de brinquedo. E aí eu comecei a entender, acho que tem que dar um play no vídeo, querido. Eu comecei a entender a potência desse trabalho, porque ele não era só um trabalho... você pode dar um play no vídeo, pessoal da cabine? Porque ele não era só um trabalho de... simplesmente da projeção. Ele começou a ser um trabalho de relacionamento com as pessoas, relacional, né? Uma estética ali que se relaciona com o outro para criar essa obra, para criar esse trabalho. Então, aqui tem um videozinho do processo. Será que não tem muita luz, Bright? Pode desligar a luz também. Som tem também não? Não, esse é sem som. Então, tem um pouco aí do processo, né, da projeção sobre essa outra margem, né, o movimento da água, também cria ali uma outra projeção, uma outra possibilidade. E quando eu convido as pessoas para serem filmadas, eu sempre proponho que elas se pensem como árvore, que elas se imaginem, né? Se você fosse uma árvore, como é que você olharia para as pessoas? Como é que você... que tipo de olhar você daria, né? Alguns sorriem, outros fazem caras mais sérias, outros encenam uma certa, né, raiva até, por causa que... É interessante, porque, né, é um processo também de diálogo, né? Fala assim, estão destruindo a natureza, acho que as árvores não estão felizes. E isso reflete um pouco desse
desse movimento, né, que essas imagens fazem. E ali você tem um conjunto de açaizeiros ali, bem na testa dele. O kombu também, isso daí? Kombu também. E o projetor é um projetor potente, Roberto? Então, não tanto, porque nesse período, você está vendo aí um projetor de 3.000 lumens, 4.000 lumens, são projetores pequenos, né? Então, é um lugar também que você não tem poste de luz, você não tem uma iluminação, né? Então, é muito, muito fácil assim, você conseguir uma boa impressão de imagem. Hoje, a ilha está muito mais iluminada, os furos eles se ampliaram por conta da erosão, né? As lanchas passam e vão corroendo o terreno, enfim. E aí você tem uma margem muito maior. A gente estava até fazendo uma comparação entre a primeira obra que eu fiz lá em 2009 e hoje, né? E a gente calculou uma diferença absurda, assim, do tamanho do furo, né? E aí é de dia, Roberta? É final da tarde, exatamente. Que inclusive é um momento muito legal para fotografar, né? Porque você tem os azuis ali que trazem. Então tem essa relação, né, entre as pessoas, o lugar, essa textura, essa tela. E a tecnologia, né, no meio disso tudo, mas a tecnologia como meio, né? A tecnologia como uma ponte para a gente acessar, né, essa ideia da simbiose. A simbiose, né, é um termo da ecologia, né, que traz essa ideia de uma relação entre dois entes, entre dois seres, é uma relação harmônica, né, em que nenhum ser destrói ao outro, né, e que juntos formam essa simbiose. Então, essa ideia da simbiose, do título desse trabalho, traz um pouco dessa reflexão, dessa ideia de que nós somos a natureza, né? Que essa separação, ela, que foi imposta, né, enfim, pela história humana, ela nos destrói, né? É insustentável esse mundo em que a gente se separa desse espaço e trata isso como recurso natural, né? Como algo que precisa ser explorado, como algo que precisa ser destruído e, ao mesmo tempo, que precisa ser domesticado, né? Então, no fundo, eu acho que a gente vive um momento de quase não retorno, e eu acho que a Amazônia está no centro, né, desse debate. Não à toa a gente vai ter uma COP30 em Belém. Tem muitas contradições, obviamente, nesse processo, mas a Amazônia ela é o centro desse debate, né? O ponto de não retorno ele está muito próximo da gente e a Amazônia tem tudo a ver com isso, né? Eu estava lendo uma estatística assim que é muito alarmante, assim, que 99% do desmatamento da Amazônia tem a ver com a agropecuária. Então é uma coisa muito chocante, né, de entender que é uma atividade humana que está ali se fazendo e que não há regulamentação disso, né? Não há barreiras para isso. E a floresta se destruindo, e os campos de soja se ampliando, né? Então é uma situação realmente muito complexa. Aqui mais uma imagem, né? Aqui uma árvore florida, então traz um pouco também dessa textura das flores. E eu comecei a fazer também imagens com resolução bem alta para tentar fazer essa ampliação para que os detalhes, né, da imagem, enquanto uma obra fotográfica também, você consiga entender, né, visualizar dentro do nariz as estruturas do tronco da árvore, do caule, trazendo mesmo essa ideia de simbiose. Aqui tem mais um vídeo para dar o play. Essa foi uma edição que eu fiz especialmente para um filme chamado Mestras, que é um filme meu e de Aila, que fala sobre mestres da cultura popular, da música principalmente. Aí tem um drone aqui filmando. Essa é a mestre Yolanda do Pilão de Cametá, que é o interior do Pará. Uma mulher incrível, que não esperava também essa homenagem. Então, inclusive, convido a todos, né, para assistir o Mestras no Inédit, que vai estrear aqui em São Paulo, dentro desse festival.
E nesse filme a gente usou a projeção como um dispositivo de surpresa da narrativa. Então, elas não esperavam que aquilo acontecesse. Então, dentro do filme, né, a gente traz esse momento em que elas olham a projeção e se surpreendem, né? Isso gera também um debate ali dentro do filme. E aqui uma imagem, né, mergulhada na água. Então, metade na floresta, metade na água. Ela some ali, né, em algum lugar. Aqui mais outras imagens, né? Eu refiz aquela primeira imagem de 2005, né? Porque a primeira vez que eu fiz ela foi em 2005. As câmeras eram câmeras de disquete, né? Então eu tinha uma imagem de BMP, um bitmap. Então estava em baixíssima resolução. Então eu refiz, obviamente é outro momento, é outra imagem. Essa imagem aqui é resultado de um outro processo que eu fiz, que foi a bordo de um barco chamado Guamá. Eu naveguei pela região das ilhas, né, fizemos algumas oficinas, sessões de cinema, tinha uma parte educativa, e à noite rolavam as projeções a partir do barco para a margem, para as margens. E então as imagens caminhavam, flutuavam, né, pela paisagem, pelas margens, pelas bordas das ilhas. E aí, obviamente, mimetizando tudo, misturando tudo, né, as casas, as árvores, as pessoas. Essa foi uma imagem, uma projeção que eu fiz em homenagem a Chico Mendes, né? Chico Mendes, esse grande líder ambientalista que atuou no Acre, que é um símbolo, né, de resistência, de resiliência, de luta até hoje. E foi muito legal ter feito esse trabalho. A gente expôs ele também dentro de um evento que aconteceu em homenagem a ele no Acre. E ficou essa imagem emblemática aí que circula em algumas exposições, estão sempre nos trabalhos que eu estou apresentando. Aqui é um vídeo, por favor. E nesse processo de experimentar a imagem, a projeção, eu trouxe... Vamos deixar, por favor, essa luz branca. Isso, obrigada. Nesse processo, essa imagem escorregou para a água também. E eu comecei a produzir essa obra que eu dei o título de Cinema Líquido, trazendo muito também a ideia do cinema expandido, né, esse conceito que a videoarte e que o VJ, né, o videomap está completamente ancorado nessa ideia, né, dessa arte, dessa projeção sobre diversas superfícies, da manipulação em tempo real, né, de um cinema sem limites, de um cinema expandido. Então, essa série, né, de trabalhos traz um pouco dessa imagem material sobre a água. E essa água, especialmente, né, do Rio Guamá, ela é uma água barrenta, é uma água que tem uma certa opacidade, então vira uma tela de projeção também. E daí eu fiz uma série de imagens, né, com projeção nas águas e também muito conectado com as pessoas do lugar por onde eu realizei. Então, geralmente são pessoas, rostos, enfim, de gente ali da região das ilhas também. Aqui tem um vídeo, por favor.
Então, como essa imaterialidade, né, da imagem toca essa água que está em constante movimento, né, e o quanto que a água também é um símbolo, né, dessa ideia da resistência, né? A água é essa coisa imparável, né, que está sempre ali fluindo. E aí, ali naquela imagem de cima, tem um pouco da palavra, né, que traz um pouco do início ali da minha história, com a palavra, com a poesia visual. Então, a palavra também como um elemento ali dessa ideia do cinema líquido, e também o quanto ela significa, né, a ideia do transbordamento, do transbordo. Então, acho que todos esses conceitos estão bem permeados assim nessa produção. Aqui mais algumas imagens, né? Ali tem a coisa do movimento, né? Naquela imagem a gente estava em movimento no barco. Aqui também uma projeção na água. Aqui tem a pessoa, né, que foi fotografada, criança, o Wendel, e ele se fotografando nesse dia que a gente fez essa projeção 10, 15 anos depois. Então, a ideia também do barco era o nosso público basicamente era o pessoal da região das ilhas. Então, a gente fez uma grande festa ali, multimídia, esse barco meio aparelhagem, né? Inclusive, depois eu vou mostrar o projeto que eu fiz no Rock in Rio, que tem tudo a ver com essa história desse barco, né? Esse barco que flutua, que parece uma aparelhagem, que é multimídia, que tem projetores, que tem som, câmera 360. Então, essa mistura aí, né, que o Pará tem, né, desse conceito de aparelhagem, dessa estética muito colorida, vibrante, tecnológica, e ao mesmo tempo que traz a periferia, que traz uma inventividade da periferia. E aí essa ideia do transbordamento, ela foi se alimentando, né, na minha trajetória, na minha vida. Eu morei em São Paulo por alguns anos. Então, eu estive aqui durante a pandemia, e durante a pandemia aconteceram diversas manifestações de projeção, né, das sacadas dos prédios. O Projetemos surgiu aí nessa época. Então, eu estava lá também na minha janela projetando, somando nas campanhas, nas indagações, né, nos questionamentos políticos, e também produzindo algumas coisas ali artísticas para projetar. E aí, nessa época, eu morava perto da Praça da Nascente, que tem uma nascente de rio ali na Pompeia. Eu morava para o outro lado, Vila Ângulo, e o meu prédio ficava num lugar meio alto, em que eu conseguia ver várias empenas de outros prédios ali para o lado da Pompeia. E esse prédio é um prédio próximo a essa Praça da Nascente. E daí eu comecei a fazer essas projeções utilizando projetores que às vezes iam para minha casa para fazer algum tipo de trabalho ali, né? Então, acabava o trabalho, eu ligava para as projeções dos amigos artistas ou para as minhas. E aí a ideia foi projetar esses rios, né, no entorno desse espaço, como uma ideia mesmo de transbordamento. A gente sabe que São Paulo é uma cidade permeada por rios, e os rios estão, né, sob os nossos pés, e estão soterrados, estão oprimidos, estão desviados, estão poluídos, estão mortos. Então isso é muito chocante, né? Eu venho de uma cidade onde o rio ele respira e é muito grande. Então olhar para isso, para essa São Paulo que faz isso com os seus rios, e os rios têm tudo a ver com a história da cidade de São Paulo, inclusive, é muito chocante, né? Então eu trago um pouco desse trabalho para refletir sobre essa presença dos rios, ou a ausência dos rios na cidade, né? Então, Transbordas traz essa reflexão. Então, eu deixava essa projeção ali durante a noite, madrugada, né? De vez em quando eu descia ali de máscara ali na praça, e as pessoas estavam ali deitadinhas na grama, né? Olhando a imagem, conversando, e virou um pouco dessa ideia, né? De colocar essas águas. Inclusive, essas águas são águas... Eu tenho um banco de águas amazônicas que eu registrava há algum tempo, ainda não tinha usado para muita coisa, mas depois eu comecei a utilizar essas águas em diversas projeções. Esse projeto foi um projeto no Ibirapuera, né, que traz essa proposta de tocar fogo, né, no Ibirapuera, produzir uma queimada no Ibirapuera,
para chamar atenção para as queimadas que acontecem na Amazônia, né? Então, isso que foi no Dia da Amazônia, foi em 2020. Então, a ideia foi trazer, né, colocar esse Ibirapuera em chamas para que esse Sudeste, né, de alguma forma, olhe, né, e compreenda o que está acontecendo ali em cima, que a imprensa, enfim. Então, a ideia foi chamar um pouco a atenção. Então, ali foi realmente uma projeção muito grandiosa, com uma quantidade grande de projetores para conseguir criar esse paredão, né, de chamas. E também foi desafiador, né, entender que tipo de imagem funcionaria para dar essa simulação da chama, que não era simplesmente uma imagem de fogo comum, tinha um trabalho de cores ali e tudo mais. E no final, né, terminavam com algumas frases projetadas ali, falando que somos todos uma natureza só. E aí, por falar em Amazônia, né, por falar em natureza, em Amazônia, eu acho que vale também a gente falar um pouco sobre o que é Amazônia, né? É tão difícil também conceituar, ou o que é Amazônias, né? Porque não existe uma única Amazônia. O território amazônico ele é extremamente extenso, composto por 9 estados e cada um com a sua peculiaridade, sua particularidade, né? São dimensões continentais, então não há só uma Amazônia. A Amazônia ela é um território de diversidade e é um território de gente. É importante dizer isso, né? Porque quando a gente fala da Amazônia, a gente tem aquela imagem do drone, né, descendo a floresta e olhando para o verde da mata. Mas a Amazônia não é só isso. A Amazônia, se você descer o drone, é gente, é cidade, é floresta, é rio, são as contradições que as cidades grandes têm, né? É a cultura urbana, é a cultura periférica, é também a cultura indígena, a cultura dos interiores, as culturas tradicionais. Então, assim, existe uma gama existe uma multiplicidade nesse lugar que muitas vezes não é visto, né? E eu acho que essa falta de visão cria uma espécie de exotismo que é muito prejudicial para a nossa região, né? Que o deixa apartado. Já que é um lugar tão exótico, tão distante de mim, deixa eles lá, né? Deixa eles lá. Então, se a gente olhar politicamente, historicamente, né, a própria história, sei lá, das leis de incentivo para a gente que é da cultura, para a Amazônia, isso é muito recente, né? Porque sempre foi um lugar em que as marcas não se interessavam em patrocinar. Mas porque não entendiam que ali existe um território de pessoas, de gente, né? Inclusive de pessoas que consomem. Então, hoje, né, a Amazônia é olhada como um lugar onde todo mundo quer estar, né? Ainda mais em um ano de COP30. E às vezes esse querer estar, ele não respeita, né, o lugar. Mas, enfim, eu quero dizer que é muito importante, né, a gente entender a Amazônia para além da floresta, porque a Amazônia é floresta, as cidades estão enraizadas dentro das florestas, mas ela é cidade também, ela é rio, ela é gente. E essa gente é gente preta, é gente LGBT, são as populações tradicionais indígenas, são as pessoas da cidade, as pessoas periféricas. Então, eu acho que é interessante falar sobre essa multiplicidade. E aí, esse vídeo aqui foi um manifesto que foi lançado no Rock in Rio, quando eu fiz a direção artística da nave. E esse manifesto ele traz um pouco dessa ideia dessa Amazônia múltipla. E a nave, que é esse projeto que eu vou falar agora um pouquinho sobre ele, reuniu mais de 50 artistas da Amazônia, né, pensando todos os estados da Amazônia, dentro da música, das artes visuais, da performance, do vídeo. E foi um projeto realmente muito histórico, emblemático, que reverberou dentro da região amazônica de uma maneira muito forte, né? Muito, a região ela entendeu o projeto e isso reverberou de uma maneira muito positiva dentro da região, como algo que retrata esse lugar de uma maneira não estereotipada. Então, vou pedir para dar o play, por favor. Hoje eu te convoco. Hoje eu te convoco a desconstruir o seu olhar colonizado sobre mim.
Hoje sou eu quem vai te ocupar. Hoje você vai sentir a vida que habita em mim. A nossa ponte, minha gente, que sai das margens das minhas bordas, que é periférica, que é cidade e floresta, que é mulher, que é minoria maioritária, que é preta, que é ancestral, originária e contemporânea ao mesmo tempo, que é pobre, colorida, diversa, que é coletiva. Somos a chegança. E hoje nós te convidamos para embarcar numa jornada para dentro de nós, para nos levar para dentro de você. Bem-vindo às Amazônias. Então, essa ideia, né, de Amazônias, né, e não só de uma Amazônia, porque expressa essa diversidade, né? Inclusive, vários projetos. Existe uma Bienal, né, muito interessante lá, que é a Bienal das Amazônias, né? A gente vai ter agora o Museu das Amazônias, que vai inaugurar em breve em Belém. Então, sempre trazendo essa reflexão, né, sobre o termo Amazônia. E esse projeto foi um projeto muito emblemático no Rock in Rio, onde a gente tinha essa experiência imersiva nas artes visuais, na música das Amazônias, e a gente tinha ali um elemento central que era o barco aparelhagem, que eu falei lá atrás, e que esse barco ele se inspirou muito no barco das projeções que eu falei no primeiro bloco. Então, as aparelhagens, né, elas são uma manifestação genuína da periferia paraense, principalmente de Belém, e elas são, ao mesmo tempo, uma escultura sonora, onde o DJ, né, se localiza para tocar, e, ao mesmo tempo, elas são uma manifestação sonora também, musical, onde se toca o tecnobrega, né, que é esse ritmo típico das aparelhagens, que é muito feito a partir da ideia de um hackeamento do sistema. Então, você tem músicas da Lady Gaga tocadas com letras refeitas, né, em ritmo de tecnobrega. Eu tenho um amigo que é DJ, o Will Love, que ele cresceu na periferia, criancinha, assim, ele ouviu uma música que ele sempre cantava em português, em ritmo de tecnobrega, ele ouviu a música original em inglês. E aí ele ficou muito chateado, que ele disse, cara, esse pessoal fica roubando a nossa música. Então é isso, é uma coisa realmente muito, muito própria, né, e construída de uma maneira muito legítima dentro das periferias, e que isso ecoa, né, nas festas dos interiores, com essas grandes esculturas que são as aparelhagens. Vou mostrar um trechinho aqui. E as imagens projetadas todas eram de artistas visuais da Amazônia também, né? Esse artista é o PV Dias, que traz essa pesquisa, né, sobre a música da Amazônia. Ele tem uma relação com a música também, e ele desenha, né, mestres, desenha dançarinos de tecnobrega, desenha aparelhagens. Então, todas as imagens projetadas também tinham relação com esse universo, né? E aqui é um pouco do barco aparelhagem, que foi construído, né? Eu fiz a proposta, desenhei o conceito, mas quem desenhou o barco foi o João do Som, seu João do Som, que faz aparelhagem há mais de 40 anos, que reside em Marituba, uma cidade próxima a Belém, e ele topou, né, a ideia de fazer o barco. Quando eu cheguei lá com ele, ele faz o crocodilo, né, que é aquela... Esteve aqui, inclusive, na virada, né, o crocodilo. Faz o crocodilo, que é essa aparelhagem em forma de um crocodilo, onde o DJ fica ali também no centro,
E todas essas aparelhagens, elas têm essas relações com os bichos, né, com esses objetos amazônicos também. E aí eu cheguei com o seu João, o senhor topa conversar aqui? Vamos fazer uma aparelhagem em forma de barco? Aí ele me olhou assim, barco? Será? Não é para ser um bicho? Eu falei, mas um barco também é nosso, né? Tá, deixa eu pensar. Aí no outro dia ele me liga, 6h30 da manhã, 7 horas, acorda cedo. Oi, seu João. Tá pronta a nossa aparelhagem, o desenho tá aqui, vem aqui comigo. E aí ele fez, vou pedir para dar o play, ele fez esse trabalho lindíssimo, assim, desse objeto, dessa escultura. E, ao mesmo tempo, o DJ fica ali no andar superior, né? E na frente era uma espécie de palco. Então, a gente teve alguns shows aí. Patrícia Bastos, com Nelson D, a Ilha, Fafá de Belém. E outros artistas que se apresentaram. Vitor Xamã, foram todos artistas com curadoria que a Ilha fez, curadoria musical. Tinham encontros também. E sempre artistas visuais fazendo as projeções do lado de fora, né? Então... tinham também momentos audiovisuais, como ali em cima, né, em que você tinha falas de líderes ativistas ambientais da Amazônia, então tinha momentos imersivos também de troca de conhecimento, momentos performáticos, a gente teve uma performance da Uira Sodoma, e foi muito interessante, né? A cenografia foi feita pela Daniela Thomas, né? Eu fiz a direção artística geral, a Ilha fez direção musical e a Carla Martins, não sei se vocês conhecem, uma maravilhosa, inclusive, recomendo para esse tipo de fala muito bem de Amazônia também. A Carla Martins fez o roteiro e argumento, né, junto com a gente aí na equipe. Aqui tem mais um videozinho com uma obra do Elis Clésio Makushi, que é um artista de Roraima. Você pode dar o play, por favor? E por falar, né, nessa reunião da Amazônia e a tecnologia e as projeções e as ocupações dos espaços com essas imagens, sonoridades, imaginários, esse aqui é o Festival Amazônia Mapping, que é um dos festivais precursores no Brasil de arte e tecnologia e relação com videomapping, ali com a projeção. É um festival que nasceu de um sonho meu, de ter, né, esse debate da tecnologia na Amazônia, especialmente em Belém, né? Um festival que eu faço em parceria com a Ilha, que é minha parceira, companheira, e juntas, né, criamos essa história do que é o Amazônia Mapping, que tem a proposta de ocupar os espaços urbanos de cidades amazônicas com experiências imersivas construídas por artistas prioritariamente da nossa região, mas também um festival aberto e conectado com todas as outras regiões do Brasil, mas que tem o protagonismo, né, da Amazônia. E ele é formado por uma etapa formativa, então tem oficinas no projeto, e essas oficinas já formaram muitos dos nossos artistas que estão hoje se apresentando no próprio festival, e a etapa das apresentações artísticas. Então, é um projeto que ocupa ali o Centro Histórico de Belém, né, por algumas noites, 2, 3 noites, e as oficinas ali ocupam por alguns dias. E a gente conseguiu criar um público, né, que compreende o que a gente está fazendo, que leva cadeirinha de praia, vai toda a família para assistir, aplaudem todas as projeções. A gente criou um roteiro também para o festival, para que as pessoas pudessem entender o que a gente está fazendo ali. Então, se conectou muito com a comunidade, assim, da cidade, sabe? E a gente já apresentou ali centenas de artistas. A gente tem uma chamada pública, uma chamada aberta para todo o Brasil, que a gente seleciona obras de videomapping que são apresentadas nas fachadas dos prédios. Perdão, vou pedir para dar o play. E essas obras também fazem parte de um processo de premiação. Além disso, a gente tem shows também.
O Amazônia Mapping é esse festival que ocupa as ruas, ocupa a cidade, faz as pessoas saírem de casa para vivenciar essa rua de uma maneira coletiva, artística, criativa. Quando eu piso lá, eu peço licença. Quando eu passo lá, quando eu piso lá, eu peço licença. Onde eu tomo benção, quando eu vou pescar. Onde eu tomo benção, quando eu vou pescar. É DJ Carga, tem que respeitar, papa. Ô DJ, acelera aí, acelera aí, acelera aí. Eu fico muito feliz de ver um festival de graça na rua completar 11 anos para fazer um evento tão diverso e aberto como esse. E também valoriza o patrimônio. Se a gente olhar para esses prédios, né, que têm as suas arquiteturas e histórias, a gente está pedindo para as pessoas revisitarem pelas obras dos artistas, pelas narrativas que a gente está trazendo. Espero que o festival cada vez mais possa ocupar outros espaços da cidade e que a gente possa falar de Amazônia em primeira pessoa. E é um festival também que conecta essa ideia da música e da imagem. Então, o prédio ele se torna também um grande palco para a apresentação de artistas que estão conectados ali com artistas visuais também, criando experiências únicas ali, shows únicos. E essa ideia também de trazer a cultura tradicional para dentro da tecnologia, né? Se tu vê ali um show de carimbó com as esculturas de cerâmica de um grande mestre ceramista do Marajó, apresentadas na fachada, né, enquanto ali uma outra possibilidade de leitura da obra dele. Então, né, como trazer essa Amazônia também tradicional, da cultura tradicional, para dentro de uma visão de diálogo com a contemporaneidade, né, e com a tecnologia também. Inclusive, a nossa diretora de produção do Amazônia Maps está aqui, ó, Sara Cambota. Esse é o Museu do Estado do Pará, mas a gente já fez em outros prédios, Casa das 11 Janelas, o Forte da cidade, o prédio do Museu de Arte de Belém. Então, a ideia é um pouco transitar, né? Às vezes a gente escolhe um prédio e repete, mas às vezes a gente vai mudando e também transitando pelos espaços. E por falar, né, nessa relação com a urbanidade, com a cidade, essa ideia também de levar essa Amazônia para outros lugares, eu acho que é uma forma de trazer um olhar para essa região também de uma maneira contemporânea, né? Essa foi uma apresentação que a gente fez na Times Square, em um projeto chamado Pororoca, um projeto com uma grande equipe artística, de visuais, e eu estive lá como diretora criativa e também fiz uma curadoria visual. Então, a gente conseguiu fazer ali uma espécie de happening na Times Square de 3, 4 minutos, onde vários telões, cerca de 18 telas, estavam sincronizadas com o mesmo conteúdo, né, trazendo uma narrativa visual, audiovisual para aquele lugar, com essas visualidades amazônicas, com o trabalho de diversos artistas de diversos estados, né, da Amazônia, artistas indígenas, artistas urbanos. Então foi um momento muito, muito potente, né, em que aquele lugar que não parou para olhar. Quando as telas sincronizaram, as pessoas entenderam que tinha alguma coisa acontecendo e assistiram ali a intervenção. Eu vou dar um play aqui para pedir para dar um play.
Amazônia. Então foi um momento também muito especial, assim, né? No dia seguinte tiveram shows na Times Square, também com muitos artistas da Amazônia. A Ila fez a curadoria musical junto com o Russo Passapulso, né? E nessa equipe de visuais aí tinha Caio Fazolin, Tati, o Cartacho, Batman, enfim, era um grande coletivo ali, né, construindo. Foi muito desafiador fazer esse projeto também. E foi muito emblemático, foi no chamado Dia da Amazônia, né? Então isso reverberou bastante. E eu acredito muito, né, nessa coletividade. Eu acho que a Carla Martins fala, né, que as árvores elas nos ensinam a ser coletivo, a ser floresta, né? Então eu acredito muito nessa coletividade. Eu acho que a cultura amazônica ela tem essa potência. E ela amplia a potência quando ela anda coletivamente, quando a gente consegue. Quando eu vou, mas eu não vou sozinho, eu vou com vários, né, junto comigo. Então acho que isso traz uma força de presença, de potência para a nossa cultura. E eu acho que já está um pouco no tempo, e eu vou apresentar um último projeto, que foi um projeto recente, chamado Refloresta, que foi um projeto que eu apresentei no Museu da Imagem do Som do Ceará. O Museu da Imagem do Som do Ceará tem uma sala imersiva fixa, é interessantíssimo o museu, e eu propus trazer um pouco da minha trajetória nessa experiência imersiva, e ao mesmo tempo eu tive um convidado especial, que foi o Cacique Raoni, que topou fazer parte desse projeto. O Cacique Raoni esteve em Belém no ano passado, e eu o convidei para fazer um simbioses. Então, eu construí uma projeção do projeto Simbioses com ele, expliquei o projeto para ele, foi um processo de conversa também, para ele entender o que estava acontecendo, o que estava sendo proposto, e realizei a projeção lá em Belém. Registrei as projeções, né, e guardei esse material para essa exposição. Estava esperando um momento especial, e essa foi um momento que eu propus lançar. E o Cacique Raoni, pós esse momento, né, quando eu já trouxe a informação de que íamos fazer essa sala imersiva, eu pedi para ele gravar um depoimento, um recado, na verdade, para as pessoas que estivessem ali dentro da sala. E ele grava esse áudio, grava esse depoimento, e isso está inserido também nessa experiência. E é um trabalho que foi de 17 minutos, aqui tem alguns trechos, e ele fala muito dessa ideia de Amazônia conectado, em que a biodiversidade não está desconectada da sua diversidade social ou cultural. Eu acho que isso é um ponto importante também da gente pensar, né, de que não há, de que nós somos a floresta, né, e a floresta está na gente, e a gente é gente, né, humano, também conectado à floresta, porque somos todos uma natureza só. Então é muito importante trazer essa ideia também de pensar a Amazônia não só como floresta, mas como gente, tudo junto, né? É a sociobiodiversidade, não é só a biodiversidade. E nessa obra também foi muito interessante também experienciar essa ideia da imersão, né, enquanto um elemento, uma experiência que é de muita potência, assim, quando você entra numa sala imersiva, com sons, com imagens que trazem essa trajetória, que trazem essas mensagens, esses recados, né? Inclusive, eu ouvi de depoimento das pessoas do MIS, né, que falam assim, as salas imersivas, geralmente, elas são muito... elas não conseguem travar um debate, um diálogo. É muito da experiência, da imagem, do som, né? Então, eu tentei realmente achar pontos críticos para se tratar ali dentro daquela imersão. Então, vou apresentar aqui um pouquinho de Refloresta. Pedir para dar o play, por favor.
yang mana ambil pega kerana jadi. Yang ia kena ada mana bukti me teklegang. Ngono ka pine kikle mana akoi kam kikle o temba o mun imagi kene. Tamne ya nekam gemeko ami toba mana ke me pugano ko ke me kama ko ikia pri ikia ami kikle o ten kam ami jo kare ne mama marwa ne ane tania ba me moya jo ya ne ki jaga me ikaben ma me akudi ikaben ma me babe ko kare me ikaben ma ke me ku bejo ikaben ma Ome ba pia ke ba o jaga mana me batam jua kam kara kam koru me no ma maro ane nai te me amane me Brazil kam aku ni ka ben ma me be ko be me be ko kore ke me ku ni ka me ka ben ma ika ben ko aju mari jo ji kwai Ume ami bapa ne me batam jua kai mato kai chu ami One baga bende para un kamaya kanon kame koro mai ka juda bari nyo tani ya bi me akuni me bakuni ba ma bene bego bela kote me otin dioi me baka kira ile me baka ipa ume batili ru ane yube me tu aye ari kaben kupa aya mio amor tebe vaya pei de yane banyo mario y mario ane bakumar aitera me amo ane yo me ay mari mo tania
Então, acho que é isso, né? Muito obrigada. E eu estou aqui disponível para perguntas, manifestações poéticas, políticas. Começar fazendo uma provocação, então. Não, foi muito louco, né? Eu tive o Kumbula em 2016 e parecia que a coisa do turismo tava se segurando, né? Assim, e, pô, um lugar super legal, a gente tava trabalhando lá em Belém e dava para sentir que era uma coisa de baixo impacto. Mas uma coisa chamou a atenção, que um rapaz lá tentou me vender um terreno, sabe, assim, 18 mil reais, uns valores assim, você fala, né? E é um lugar super, né, lindo, assim. Mas é uma provocação, Roberto. Eu acho que você falou, existe essa questão das Amazônias e tal, né, e o Sudeste, e a gente viveu algumas situações muito loucas, assim, por exemplo, tem um amigo que fez cobertura fotográfica em Altamira, e ele falava que o movimento anti-Belo Monte, né, o de protesto era maior aqui do que lá. A própria, dentro da Amazônia mesmo, poxa, Belém vive um momento de visibilidade ímpar, assim, né? A gente não vê a mesma visibilidade em Macapá, né? Vi que você usou o trabalho do Gabriel Bicho aqui, é um colega nosso, artista de Porto Velho, né? E Porto Velho, exatamente, assim, né? Os amigos do Coletivo Madeiristas estão lá e, sabe, então, como é que você vê também essa questão de unidade, mais falando de norte, não querendo não polarizar entre regiões, né, sudeste, norte, mas assim, mesmo entre vocês lá, assim, enfim, todo mundo que, como se harmonizar para tá todo mundo junto, né, na mesma luta. Exatamente, muito bom pensamento. Eu acho que existe por isso que toda hora eu fico falando, né, de Amazônias e de que a Amazônia não é só o Pará, porque o Pará, ele de certa forma, adquiriu uma centralidade, né, nesse lugar de difusão de cultura, né? Então, eu acho que é uma busca, eu acho que é um debate que eu tenho e várias outras pessoas ao meu redor, né, de se pensar essa Amazônia com mais diversidade, buscando eu não vou dizer unidade, mas eu acho que é uma diversidade mesmo. E eu acho que os espaços de poder que a gente de vez em quando tem numa curadoria, né, numa direção artística de projeto, eu acho que diz muito sobre isso, é como você se posiciona ali, né? Assim como qualquer outra pessoa, sei lá, você aqui, como você se posiciona enquanto um diretor artístico, curador, em relação a esse Brasil, né? E como a gente se posiciona em relação a essa Amazônia também. Então, acho que o Amazônia Mapping fala muito sobre isso. A nave no Rock in Rio fala muito sobre debater, de que não é só o Pará mesmo. Concordo contigo. Eu acho que isso é um debate muito importante, assim, fundamental. E aí também outra coisa, e aí eu te volto à provocação também, que eu acho que debater o que acontece lá na Amazônia não é só um papel dos amazônidas, já que a Amazônia ela é esse elemento central para a vida no planeta. Então, acho que isso é um debate de todo mundo. Então, eu acho que existem muitas manifestações que acontecem lá. Eu acho que São Paulo é uma cidade também gigantesca, né, que centraliza muito também desses debates, e acho fundamental, sim, que a gente caminhe junto, né, pensando não como uma relação ali Sudeste-Amazônia, mas eu acho que vamos pensar junto, né? E aí, se há mais gente aqui do que lá, em determinado momento, reivindicando alguma coisa, eu não vejo que isso seja exatamente um problema. Eu acho que a gente tem que caminhar junto mesmo e fazer esse debate crescer e somar, sabe? Sim, total. Vou passar para a pergunta, mas só uma outra coisa interessante, que eu fiz um trabalho em Parauapebas também, e pensando nesse gigantismo do Brasil, né? Então você fica voando horas por cima da floresta, desembarca num lugar que tem uma exploração mineradora bizarra, um lugar que parece a Lua, parece Marte, outro planeta, e essa lógica, né, do local, porque fulano matou uma anta, ou pegou uma onça e a gente desesperado assim, meu Deus, olha a extinção. Só que essa lógica maluca, essa pessoa que está lá, para ela não tem extinção, assim, os bichos estão ali o tempo todo, né? Então,
O Brasil... Xingui mesmo é um minério, né? Exato, né? Tem essa contradição, né? Enfim, gente, quem quiser... Roberto, eu queria entender. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto que aconteceu do Dia da Amazônia. Como que foi essa provocação? Como que ele surgiu? Então, ele, na verdade, foi interessante assim, esse processo, né? Que havia uma necessidade, uma demanda. Foi um projeto patrocinado pelo Banco do Brasil, inclusive, de falar sobre a Amazônia nesse dia, e eles iam, de certa forma, conectar isso com a campanha de sustentabilidade deles e tudo mais. E daí me surgiu um convite por uma produtora que chama Zion, me surgiu um convite para fazer parte desse projeto. Daí eu cheguei com a ideia, né, eu e a Ilha chegamos com a ideia de levar a Amazônia para dentro do projeto, porque não tinham tantos amazônidas no projeto. Então a gente falou, olha, vamos lá, eu acho que, em primeiro lugar, vamos falar de representatividade. E aí a gente começa a conversar e construir o projeto, né? Então foi um pouco desse processo também, que é sempre isso, é sempre, né? Eu sempre digo, a Amazônia é um lugar, as Amazônias, né, são lugares lindos, mas a gente está sempre em disputa, a gente está sempre em luta, porque é um território em que a beleza e o caos estão ali instalados, né? E aí essa disputa, ela é essa disputa pelo protagonismo, né? Por exemplo, de falar de Amazônia com amazônidas, né? Então, não há possibilidade de fazer uma exposição sobre, sei lá, o bairro do Bexiga sem pessoas que moram no bairro do Bexiga. Por que falar de Amazônia tem que ser sem amazônidas? Então, assim, essa disputa, ela é muito histórica, né? O nosso território sempre foi muito um lugar onde você ia lá extrair as coisas, pessoas de fora iam lá extrair coisas, né? Um território colonizado, extremamente colonizado, inclusive pelo Brasil. Então, primeiro começou, se foi só um parênteses, primeiro começou nesse processo e aí a gente embarcou no projeto com curadorias de ativistas, né? Inclusive uma parte que não aparece nesse vídeo, mas tinha um corpo de ativistas muito interessantes. Raoni estava presente, Ângela Mendes, né, a filha do Chico Mendes, Chai Suruí, enfim, uma série de ativistas que estavam ali presentes para fazer também frente a essa manifestação. E foi muito interessante porque a gente teve muita liberdade também criativa, né, de construção do projeto, não necessariamente sempre chancelado com marcas, não, a intervenção ela foi realmente uma intervenção artística. Então foi um processo muito interessante, assim, bem emblemático, bem marcante. Que legal. Eu acho que agora você está falando, eu tô lembrando, né, que saiu bastante. E para além de Nova York, teve algum desdobramento aqui no Brasil? Não, foi lá. Foi uma ação de mídia. Tá. Não tinha uma agenda junto com a ONU, alguma ação da ONU? Porque na verdade ali era a Semana do Clima, né? Era a Semana do Clima, então vários debates ali acontecendo em vários lugares, né? Então foi uma das ações. Uma outra coisa bonita também de ver, que a gente vê nesse formato de evento que o artista apresenta a trajetória, desde o primeiro trabalho ali, o Renascer 2007, né, 18 anos depois, estamos em 2025, aí você vê a evolução, a trajetória do artista apresentando Pororoca em Nova York, dominando Times Square, assim, né, uma coisa linda, né, trabalho na saída da Ilha do Cumbu, indo para Times Square, assim, né, tão bacana, né. Jodé? Uma coisa técnica. Você leva o equipamento todos, os projetores todos, ou lá em Belém já tem esses projetores para fazer esses mappings todos do festival Amazonamento? Do festival. A gente precisa trazer equipamento de fora, porque o que a gente tem lá não é suficiente. Dá para fazer coisas menores. É uma coisa que, inclusive, melhorou bastante, porque a quantidade de projetores que você tinha era quase zero, assim. Hoje os fornecedores já estão ali, já entenderam que tem um mercado para isso. É um processo, né? Mas acho que, dependendo do tamanho da estrutura, não tem jeito, tem que puxar de fora mesmo. Curiosidade. Bom dia, eu sou Emmanuel Freitas, sou de Belém. Queria
aproveitar e parabenizar a Roberta pelo trabalho incrível que ela faz com a Ilha lá. Dizer que a Amazônia é um continente, né? A gente, quando fala de Amazônia, a gente está falando de uma região bem diferenciada com relação a todas as outras regiões do Brasil, porque às vezes as pessoas me ligam e falam: eu estou indo para Belém, queria aproveitar e ir para Manaus. Eu falei: fica à vontade, são 2h30 de voo, 7 dias de barco. Escolhe, ou vice-versa. Então, não, esse desafio de trabalhar a Amazônia com os pares amazônidas da Amazônia não é um desafio tão simples quanto trabalhar o Nordeste ou trabalhar qualquer outra região do Brasil. Eu sou morador ocupante da Ilha do Cumbu há 20 anos, né? Eu falo que eu sou um ribeirinho da Amazônia, mas o meu quintal é do tamanho do mundo, eu fico mais no quintal do que em casa. E perguntar para a Roberta 2 perguntas, né? Completa um pouco quais são os principais desafios teus da AILA nesses projetos todos, nessa conexão da Amazônia, e o que vem pela frente, aí com o COP30 na porta. Boa. Bom, eu acho que isso que você falou, né, dessa região continental, acho que isso é um desafio da gente se autoconhecer, né, dentro da nossa região, e, enfim, sempre renovar essas curadorias, renovar esse grupo, esse coletivo, né, de artistas. Eu acho que isso é um desafio, mas isso, eu acho que a gente está num momento também muito interessante, né? Quer dizer, eu acho que a gente sempre está num momento interessante, né? É que a gente vai reconhecendo os nossos momentos ao longo do tempo, assim, mas eu acho que a gente está num momento muito interessante de produção, de difusão da nossa cultura, e acho que esse caldo ele está cada vez mais engrossando, sabe? Eu acho que um dos nossos desafios também, quando a gente fala de tecnologia, é um pouco isso, né? Essa coisa do custo amazônico, isso existe, né? O custo amazônico é essa dificuldade mesmo, por exemplo. Vou para Belém, quero ir para Manaus, como se fosse bem aqui do ladinho, né? É tudo muito longe, muito, muito distante. E então você tem ali uma questão de logística, né? Enfim, de acesso, e isso faz com que os projetos eles sofram um pouco nesse lugar, né? Esse desafio mesmo de você custear e tentar construir coisas, fazer coisas que nem sempre são possíveis, devido a essas dificuldades. Eu acho que isso é um desafio também. E acho que o principal desafio também é um pouco quebrar essa hegemonia, né, do que é a arte da Amazônia e do que são esses artistas. Porque às vezes fica muito centralizado, né, em alguns nomes, ou fica muito centralizado no próprio Pará. Então, como que a gente pode olhar um pouco mais para esses outros protagonistas, sabe, que existem, que estão ali. E projetos para o futuro, esse ano tem o Amazônia Mapping, finzinho ali do ano. A gente vai lançar também uma exposição imersiva em Belém, que está bem conectado também com as experiências com a sonoridade, com a música. Eu também estou muito feliz que eu faço parte agora da equipe do Museu das Amazônias, ali como uma espécie de direção artística e de tecnologia, que vai ser um projeto também muito interessante lá em Belém, que é um museu de ciência, na verdade, mas a arte está ali como um vetor ali de tradução, sabe, de conceitos, também um projeto muito legal. Tem outros aí que estão se construindo também, de exposições, né, de possibilidades dessa exposição Refloresta também circular, né, ali pelo Pará e outros estados da Amazônia. É um ano de COP30, né, um ano de muito trabalho, assim, de muitos desafios, mas eu acho muito importante também a gente saber onde a gente está pisando, né, construir essas parcerias com projetos que estão ali realmente intencionados a construir, sabe, um debate, um diálogo saudável ali com a nossa região. Então, acho que é um pouco isso aí. Maravilha. Essa coisa o projeto que a gente realizou lá em Belém, não tinha voo direto Porto Velho-Belém. Tem que passar para Brasília. E aí, quando o Joézer
desembarcou, que a gente fez o encontro com o Arthur Leandro, eles se abraçaram, a primeira coisa que eu falou para o Arthur, a Amazônia Ocidental encontrando a Amazônia Oriental. Sabe, assim, de alegria, assim, né, de pacto, né, de união. Gente, é isso, obrigado. A programação segue, né, temos mais um encontro 2h30, outros 4h30.